Esse mago que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, chegou agora? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga. Vamos fazer essa comunidade ocultista do YouTube crescer para que a gente consiga trazer o ocultismo sério de forma descontraída, sem muito nhenhenhê, né? E bom, hoje quarta-feira é dia da comunidade no canal do Mago, dia onde você escreve o seu e-mail para causos.monjamago@gmail.com e o Mago responde. Uma semana a gente faz causa dos inscritos, onde vocês trazem os seus relatos, e na outra semana a gente traz dúvidas, onde você escreve dúvidas que são mais complexas, que não dá para o Mago responder na caixinha de quarta-feira do lado do Instagram. Inclusive, se não segue o Mago no Instagram, segue aí, @monge_mago, porque toda quarta-feira o Mago responde pergunta pra cacete que vocês mandam lá. Mas tem perguntas que são mais complexas, e eu peço pro pessoal encaminhar aqui pro quadro de dúvidas, que não dá pra responder em um minutinho só. Sem mais enrolação, bora pras dúvidas de hoje. Primeira dúvida. Mago, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Sobre os ritos individuais e coletivos. O tempo de duração na vida é o mesmo? Como 6 meses, 1 ano, 2 anos? É possível fazer um ritual individual pedindo para obter sabedoria? Vamos lá, meu querido. Duração de prazo de ritual varia muito de situação para situação. Por exemplo, ritos com demônios, com entidades mais densas, telúricas, geralmente a gente cobra um prazo delas. E elas dão esse prazo. E aí a energia vai ficar reverberando naquele tempo. Já aproveitando, uma coisa importante da gente entender é que quando a entidade passa um prazo de um ritual pra gente, ela não tá falando que a coisa vai acontecer nesse prazo, e sim que a energia vai ficar reverberando nessa situação por esse prazo. E são coisas que parecem idênticas, mas na verdade não são. São distintas, porque quando a gente fala que a energia vai ficar reverberando, nós estamos falando que vai ficar tentando trazer a sua situação ou avançar a sua situação. Quando as pessoas entendem que nesse prazo o Daimon vai atender o seu pedido, as pessoas estão colocando uma certeza onde não tem. E é importante saber essa diferença. É por isso que quando alguma entidade me traz prazo e tal, eu passo para a pessoa dizendo, olha, a entidade deu esse prazo, que a energia dela vai estar trabalhando na situação. Não é certeza de que a coisa vai acontecer exatamente nesse período. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa pede uma coisa e aí reverbera na situação, mas só vai concretizar mesmo meses depois do prazo dado. E eu já vi acontecer mais de 10 vezes. Por quê? Porque a energia precisava reverberar e vibrar naquela situação ao ponto de conseguir manifestar algo. E nem sempre essa via de manifestação está tão clara, tão aberta, tão escrachada. E aí por isso que mesmo que reverbere apenas por tanto tempo, seja rito coletivo ou individual, às vezes a pessoa vai ter o resultado posterior a esse tempo. E isso pode ocorrer. E às vezes, claro, pode não ocorrer resultado nenhum. Então eu acho que é legal a gente ilustrar isso para as pessoas que acompanham o canal entender que quando uma entidade traz um prazo, ou quando o mago fala que o rito tem um prazo de validade, não é que a coisa vai acontecer nesse prazo específico, e se não acontecer nesse prazo específico, já era. Pelo contrário, é que a energia vai ficar reverberando nesse período. Depois desse período, a energia vai se dissipando. E a partir do momento que a energia se dissipa, ou a coisa acontece, ou a coisa não acontece. São coisas próximas, mas diferentes. E aí, nesse sentido, depende muito da energia que estamos trabalhando. Por exemplo, trabalhar com energia sutil, de anjos e seres mais sutis, né? A gente consegue naturalmente fazer essa energia reverberar por mais tempo. Enquanto com Daimons é uma paulada só para tentar resolver de forma mais ágil. E nem sempre funciona de forma ágil. Então a gente precisa entender e deixar isso claro para que a gente não confunda as coisas, tá? E aí você pergunta, é possível fazer ritual individual pedindo para obter sabedoria? Claro. Eu já fiz inclusive ritos coletivos com Astaró, com Soni Zodenti, que é o anjo enoquiano que traz sabedoria. Rito de sabedoria é muito bacana porque a gente tem umas sacadas que antes do rito a gente não tinha. E é aí que a gente percebe que esse rito está funcionando. Uma vez eu fiz um rito de sabedoria coletivo e eu nunca esqueci esse feedback que a pessoa deu. Foi com Soni Zodenti. Foi um rapaz que fez o rito coletivo com a gente.
E aí ele falou que semanas depois do rito coletivo ele passou por uma situação hiper complexa de família, que claro que eu não vou abrir aqui, mas era uma situação muito delicada mesmo, e ele não sabia o que fazer. E aí do nada veio um insight nele, e ele soube exatamente o que ele deveria fazer para resolver a situação, e resolveu sem deixar conflitos na família. E aí ele me contou esse testemunho e eu fiquei embasbacado como o rito de sabedoria é funcional e eu diria até necessário pra gente. Eu acho que os mitos de Salomão, né, da magia grimorial, onde Salomão evoca o grande e poderoso Deus e tal, e quando ele evoca o gênio de Deus, né, que seria um anjo, o anjo fala que ele poderia obter tudo o que ele quisesse porque estava permitido, estava liberado para ele. E aí ele fala que tudo que ele queria era sabedoria. E aí diz, né, a lenda que Salomão se tornou o rei mais sábio que já existiu sobre a terra. E esse mito é uma verdade, porque sem sabedoria a gente não conduz a vida de uma forma assertiva. Então eu acho que não é só dizer aqui, sim, é possível fazer rito de sabedoria, como dizer, é necessário fazer rito de sabedoria. Para nossa evolução humana. Eu não estou nem falando de evolução espiritual. Eu estou falando de evolução humana na terra mesmo, sabe? Para saber conduzir melhor o seu dinheiro, para saber conduzir melhor a sua vida, para saber ter discernimento aonde devo, onde não devo ir, para saber resolver situações complexas. Tudo isso está envolto numa sabedoria prática, uma sabedoria operativa. E é isso, dá para fazer sim. Vamos para a próxima dúvida de hoje, direitinho. Olá, Mago. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estava vendo seu vídeo sobre o relato de Scrying com as Cliffords, os túneis de Sete. E lá você cita um local onde há pessoas numa cena grotesca. A minha dúvida é, o que alguém tem que fazer para acabar num lugar tão horrível? Seriam pessoas que procuraram as Cliffords por si mesma, ou existem ações no mundo físico que, por consequência, enviariam a sua alma para lá no pós-morte? E tem como sair deste local? Obrigado, abraços. Olha, é assim, vamos lá. Estados de vibração pós-morte, a gente precisa entender muito, muito bem como é, que senão a gente cai numa falácia cristã de céu e inferno, sabe? E aí a gente cai num moralismo duvidoso, num moralismo hipócrita, digamos. Então, quando a gente fala de Cliffords, nós estamos falando do quê? Do oposto da árvore da vida que está aqui. Seria a árvore da morte. Então, quando a gente relaciona diretamente morrer com ir para algum reino superior ou inferior, nós estamos falando de uma metáfora, e não tão metáfora assim, mas de certa forma uma metáfora. Por quê? Porque as Cliffords e as Sephiroths da Cabala, da árvore da vida e da árvore da morte, elas não são necessariamente lugares, elas são estados de vibração energética. Vibração energética que se expressa naquilo que nós chamamos de consciência. Então, quando nós falamos de alguém partir dessa vida material por uma pós-vida que supostamente existe, nós estamos abordando a ideia de que essa pessoa vai exatamente para onde a consciência dela vibra, para onde a energia pessoal dela vibra. Porque é assim, quando nós estamos encarnados, tudo que é sentimento, energia, sensação é suprimido pela matéria. É como se nós tivéssemos um núcleo de energia interno dentro de nós, só que esse núcleo ele está dentro de um invólucro, que é o nosso corpo material e toda a matéria que nos rodeia. Quando a gente perde esse invólucro, que é o corpo material, fica só essa energia. E aí tudo que você sentiu durante a vida e que foi reprimido, oprimido, comprimido, suprimido, vai se expandir. E você só vai ter isso. Você não vai ter mais as distrações da matéria. Você não vai poder aliviar o seu vazio existencial interno com a Netflix, com drogas, com sexo, com pornografia, com qualquer outra coisa que você aqui na Terra tem como válvulas de escape. Quando você partir do plano material, acabou tudo isso. E é aqui que pega, porque não dá para ter uma definição exata do que levou o cidadão X a parar num túnel clifótico. Por quê? Porque pode ser desde um ato voluntário, por exemplo, essa galera que trabalha com clifa, eles querem ir para esse caminho. Eles estão percorrendo esse caminho já em vida. É óbvio que no pós-morte eles vão para esse caminho também. Não tem outra. Por mais que a cosmovisão deles seja diferente da nossa quanto a esses túneis,
é para lá que eles vão, porque eles estão buscando isso. Mas tem muita gente que acha que não está buscando isso e está, por exemplo, levando uma vida puramente animalesca. Nós temos em nós faculdades animalescas, que são os nossos chakras inferiores, e faculdades superiores, que são os nossos chakras superiores. Quando você só alimenta o denso em você, você vai pro buraco. Quando você só alimenta o sutil, a ideia é subir. Mas na vida material nós precisamos de um equilíbrio desses dois. Quem alimenta só o sutil tende a se enganar na ilusão do ego. Quem alimenta só o denso tende a se tornar um animal. Hoje, no mundo materialista que nós vivemos, infelizmente o mais comum é as pessoas tornarem-se puramente animais. Animais que pensam, entre muitas aspas. E aí por isso acabam indo para as Cliffords, para o reino denso. Por quê? Porque nunca buscou desenvolver nada de mais sutil, nada de mais harmonioso. E eu nem falo de desenvolver algo espiritual somente. A faculdade espiritual é apenas uma das faculdades superiores. As artes é uma arte superior, por exemplo. A filosofia é uma arte superior, por exemplo. É uma faculdade superior. O raciocínio, o intelecto, a criatividade, tudo isso vai sutilizando a nossa energia. Em contrapartida, se a minha busca é somente dinheiro, sexo, diversão e essa vida frenética que o mundo coloca a gente, você vai caminhar de acordo com essa densidade. E aí, como que você vai esperar ir para um reino sutil se você passou a sua vida inteira só alimentando o que é mais denso em você? Entende? Você entende onde o mago quer chegar? O mago quer chegar no ponto de te dizer que você vai para onde a sua energia consciencial vibrar. Por isso que o mago insiste tanto em cada missa enoquiana que vocês busquem coisas elevadas. Na arte, na música, na criatividade, no desenvolvimento de visualizações, na meditação, em ritos de teurgia, em desenvolvimento mediúnico, em caridade, em socorro ao próximo. Porque isso tudo são virtudes que sutilizam a sua energia. Mas, cada vez mais, infelizmente, a galera só quer saber do quê? Do dinheiro que faz falta, da mulher e do marido que deixou, da vida material que tá uma merda e tudo mais. E eu entendo. Não é somente uma crítica, é também uma crítica. Mas não é somente uma crítica, porque como você vai buscar algo elevado se você não tem o pão de cada dia? É hipocrisia. Então é por isso que a gente tem que equilibrar, por isso eu gosto do caminho do meio. A gente trabalha o material, trabalha o espiritual. Trabalha o material, trabalha o espiritual. Assim a nossa consciência vai vibrar de forma harmônica. O problema é alimentar só o denso e esperar que você vai para o céu. A pessoa passou uma vida inteira, não desenvolveu um dom, não desenvolveu uma capacidade espiritual, artística, filosófica, pensamento crítico, criatividade, não desenvolveu nada do que é superior. Viveu a vida inteira como um animal, para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar, para comer gente, para comer gente, para comer gente, para se divertir, para se viciar. E você espera ir para onde no seu pós-vida? Você entende? Então, quem que está no túneis de Sete? Aquele que viveu uma vida inteira alimentando a sua natureza destrutiva, corruptiva. É isso. Isso é o que toda a tradição ocidental nos ensina. Quem está falando isso não sou eu. Não é que eu estou pregando um moralismo espiritualista. Não é isso. Mas se você pesquisar toda a tradição ocidental, ela fala isso. Quando você estuda Cabala, é isso que ela está falando. Basicamente, os caminhos da árvore da vida que temos aqui, esses caminhos que ligam uma esfera a outro, um círculo a outro aqui, é caminhos de evolução que nós temos que passar. De desapego do material, de elevação das virtudes, de domínio de si próprio, de equilíbrio. E é isso, né? É difícil, essa realmente é muito difícil explicar em pouco tempo, porque é complexo o assunto. Isso porque eu resumi bastante, dá para falar muito mais a fundo ainda sobre essa questão de vida pós-morte, né? E do porquê que a gente busca o máximo que a gente pode ser justo nessa vida. A ideia de justiça, busca do nirvana, da santidade, ou de qualquer ideia de elevação mística, da pedra filosofal e tal, essa ideia de pureza, ela advém da necessidade de sutilizar nossa energia para que a gente não reencarne. Para que a gente vá para um plano superior e vá viver em planos superiores, sabe? Essa é a ideia. E volte cada vez mais à união divina, ao cosmo unitário que é o todo. Mas nós vivemos num mundo onde cada vez mais o peso
da vida material cega o homem daquilo que não é material. E é isso. É isso que os místicos alertam, não só na Igreja Católica, não só na alquimia, não só no hermetismo, mas em toda a religiosidade mundial. E é isso. Nossa, foi profundo, né? Fui longe agora, mas vamos voltar. Ah, ela pergunta também, tem como alguém sair disso? Tem, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque quando você morre, você não tem mais a matéria. A matéria ela é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo para nós. Porque enquanto estamos encarnados, a matéria nos faz ter o peso da consciência. O peso da consciência, ou que os psicólogos vão chamar de superego, é a nossa mente dizendo para nós, tá fazendo merda, vamos se corrigir, não vai por aí. Quando a gente morre, acabou isso. E aí é preciso que uma força externa de luz venha até nós, nos tire desse ciclo e nos leve embora. O que é muito, muito, muito difícil. E aí nós vamos ter as entidades que trabalham em resgate, né? Os espíritas vão falar que são as entidades de luz que vão lá, os médicos espirituais. O pessoal da Umbanda fala que Exu trabalha tirando alma de lá, levando para um estado mais sutil. E por aí vai diversas formas onde esse tipo de entidade trabalha. Mas para você ver, é preciso ter entidades específicas para conseguir tirar esse povo de um estado mais denso. Bora para a última dúvida de hoje. Acredite na magia que está dentro de você. Sempre vejo você usar a frase, que já é um jargão pessoal. Acredite na magia que está dentro de você. Sempre fico pensando sobre o que isso significa e o que você quer dizer. Essa frase me traz ideias muito profundas. Poderia falar um pouco sobre o que isso significa, já que o Biruliro já foi abominado? KKKKK. ATT, seu fã punheteiro de sigilo. Bom, meu querido, essa frase, ela de fato é profunda. Ela não é para ser um jargão superficial, não. Por quê? Porque acreditar na magia que está dentro de você é o princípio, é a força motriz para fazer magia funcionar, para fazer a sua realidade modificar. Nós vivemos num mundo onde a magia dele foi arrancada. A teoria científica pós-moderna anulou qualquer possibilidade de algo além da matéria. E quando nós falamos acredite na magia que existe dentro de você, nós estamos fazendo um apelo para que você acredite no sobrenatural que existe dentro da sua psique, da sua alma, da sua mente, do seu coração. Porque você é uma centelha divina. Eu sou uma centelha divina. Você é uma divindade vivente. Porque você é uma semente do todo. Que você pode chamar de Deus se quiser. Então, quando o mago fala, acredite na magia que existe dentro de você, o que eu estou falando literalmente é, acredite na sua divindade interior. Acredite num superior que existe dentro de você. Acredite que há algo mais transcendental, além dessa merda de matéria que a gente vive preso. Olhe para o alto, mas olhe para dentro também. Conheça-te a ti mesmo. Essa frase, ela sempre me marcou profundamente, porque eu tive muitos anos da minha vida, sobretudo na minha adolescência e início da vida adulta, que eu não acreditei na magia que existia dentro de mim. Porque me fizeram não acreditar na magia que existe dentro de mim. E acredite, geralmente é assim. Quando a gente para de acreditar na magia que existe dentro de nós, é um processo empírico. Ou seja, é um processo que vem de dentro para fora. É um processo que alguém coloca em nós. Seja a sociedade com essa visão materialista de mundo, seja a nossa família que é crente, hiper-religiosa, e tudo que extrapola a normalidade evangelista torna-se diabólico, seja a mídia e as correrias do mundo moderno que nos coloca somente para viver como animais nessa terra, tudo isso vai tolhindo a magia que existe dentro de você. E é por isso que o mago sempre afirma, acredita na magia que existe dentro de você. Essa afirmação, ela é mais do que uma afirmação filosófica. Ela é uma palavra de poder. Toda vez que eu falo isso, a prova disso é que você escreveu esse e-mail. Mas toda vez que eu falo isso fazendo o gesto do triângulo, eu estou lançando essa energia, projetando essa energia para vocês. Nada que o mago faz é à toa. E eu acho que isso basta por momento. Meu povo, vamos para os recadinhos? Se você está vendo esse vídeo quando saiu, nós teremos Rito de Luxúria esse mês de fevereiro. O mês já iniciou, a missa enoquiana já foi, então o mês já começou. Eu falo que o mês começa de verdade para mim depois da missa enoquiana, que é onde eu reabasteço minhas forças, né?
Então a missa noqueira já vai ter passado, forças reabastecidas, bora para rito de luxúria. Fique atento, porque nesse rito o mago vai fazer pó do anjo Apedoque, óleo de sedução de Afrodite, para potencializar essa energia e para fazer ela durar muito mais tempo. Então, para que você não perca, né, a oportunidade de adquirir um pó mágico, um óleo mágico para potencializar sua força de sedução, sobretudo você que vai gandaiar no carnaval, porque a gente merece também, né? Não deixe de ficar atento lá no Instagram, @monge_mago, para ficar sabendo de todos os produtinhos que o Mago lança na nossa loja de alquimia mágica, a lojinha da alquimia do Mago. Outro recado importante, nós temos cursos de Scrying, curso de tarô, que você faz no seu tempo, com acesso vitalício. É um curso numa plataforma muito segura que é a Hotmart. Então, corre lá, adquirir seu curso, bora se formar. A agenda do Mago está lotada, como sempre, mas se você quiser fazer uma leitura e tiver paciência, temos agenda aí para março, tá? Março e talvez alguns horários ainda em fevereiro de agendamento prévio. Em alguns horários bem específicos, tá? Geralmente 1 da tarde. Se você quer fazer trabalho individual com o Mago, com um rito de magia individual, chama que o Mago vê a possibilidade, a gente faz um orçamento. Geralmente, trabalhos mais comuns custam a partir de R$2.000, tá bom? E é isso, meu povo. No mais, fiquem bem, acredita na magia que existe dentro de vocês e falou!